É, muito interessante. E depois, acompanhando os stories do Gus, ele tinha dado uma resposta sobre fé também, e a resposta dos dois foi muito parecida. Então, eu acho que faz muito sentido antes da gente entrar aqui no conteúdo principal da ministração. E a frase é o seguinte: a fé tem que ser racional, porque se dependermos das nossas emoções para praticarmos a fé, o dia que estivermos abalados, nós desmoronamos. Então a fé é algo racional, a fé é algo que eu escolho praticar, que eu decido praticar, que eu decido correr atrás, esticar. A fé é como uma academia. Eu sei que tem bastante gente fitness aqui no MAG, na nossa igreja, e os homens sofrem um pouquinho mais disso, né? Se você vai na academia e você só fica treinando bíceps e não treina a perna, você vai ficar com um bração e vai ficar com a canela fina. Então a fé é do mesmo jeito. Se você não exercitar ela, se você não praticar ela, você não vai conseguir colocar ela no teu dia a dia, ou viver pela fé, ou desfrutar de tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Então eu quero ler um texto aqui de Hebreus 11, de 1 a 7, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes do seu arrebatamento, vamos colocar assim, essa palavra é mais difícil. Porque antes do seu arrebatamento, obteve um bom testemunho e agradou o coração de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, construiu a arca para a salvação da sua casa, que condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Então aqui a gente vê alguns exemplos da fé sendo praticada, através de, por exemplo, na história de Caim e Abel. Abel, ele separou o primeiro e melhor sacrifício ali que ele tinha, os alimentos, tudo para oferecer para Deus. E Caim falou, estou na correria aqui, depois eu faço isso. Pegou o que sobrou e ofereceu para Deus. E pela fé de Abel ter tido essa preocupação em oferecer o primeiro e o melhor para Deus, a oferta dele, Deus fala que ele se agradou mais, foi mais excelente. No caso de Enoque, Enoque foi arrebatado, a palavra diz, porque ele, pela fé, obedecendo a Deus, os seus princípios, teve a aprovação de Deus. E por isso foi arrebatado, ele não precisou passar pela experiência da morte. Quando a gente vê aqui também a história de Noé, todo mundo achava ele um louco por estar construindo o maior navio que já existiu na terra, até que caiu a primeira gota. Então a gente vê aqui a fé sendo exercitada e praticado, e eu preciso que nesse momento, nessa noite, vocês também coloquem em prática a fé de vocês, para que a gente possa conversar sobre essa dependência de Deus e venha fazer sentido.
Esse tema sobre depender de Deus, ele tem queimado muito no meu coração, tem me incomodado muito já há alguns meses, principalmente depois da virada do ano. E esse tema ele começou a me incomodar, porque no final do ano passado eu vi uma notícia, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que não precisa, mas uma notícia de um pastor. Ele era muito influente, ele era muito reconhecido mundialmente, ele era o pastor, líder, presidente de uma denominação muito conhecida, muito sólida, muito bem embasada, com frutos lindos, uma denominação, um ministério também conhecido mundialmente, que tem uma influência mundialmente. E esse pastor, infelizmente, no final do ano passado, ele teve que ser afastado do ministério, porque ele cometeu ali alguns crimes. Eu não estou aqui para falar mal desse pastor, nem dessa igreja, inclusive o ministério, eu acredito muito que o ministério é de Jesus, então o ministério não era sobre aquele pastor, e o ministério continua sendo sólido, continua sendo muito bem embasado na palavra de Deus, continua frutificando, mas eu fiquei refletindo muito, porque eu falei, cara, esse pastor, ele provavelmente devia ter muitas experiências com Deus. Ele era um cara que era reconhecido mundialmente, era uma influência, era alguém a ser admirado como um cristão. E, infelizmente, ele fez algo que desagradou a Deus, teve que deixar o ministério para tratar tudo isso. E eu fiquei refletindo muito nisso, eu fiquei, Deus, se esse cara, esse pastor, ele provavelmente deveria ter um acesso, ter uma clareza de quem o Senhor é, ter uma intimidade com o Senhor, de uma maneira que eu não tenho, olhando para os frutos que ele dava, pelo ministério que ele comandava, que ele liderava, por toda a influência que ele exercia no mundo inteiro. E eu fiquei me reavaliando, sabe? E eu fiquei, Deus, tem misericórdia da minha vida, porque se esse cara que provavelmente tinha um acesso mais aprofundado no Senhor do que eu, para lidar com todas essas responsabilidades, desagradou o teu coração, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero desagradar o teu coração. Eu, como um cristão, provavelmente estou muito atrás daquele cara. Então, tem misericórdia da minha vida. Eu comecei a orar para Deus nesse sentido, e conforme eu ia orando, Deus ia me revelando sobre o fator de dependência nele. E eu comecei a pensar em algumas coisas que sutilmente ou até inconscientemente, sem querer, nós vamos deixando de depender de Deus. Uma delas, por exemplo, aqui, que eu coloquei como um testemunho, não que, só deixando claro, não que às vezes a gente se torne independente 100%, mas às vezes é algo que começa a acontecer, então é importante nós identificarmos o quanto antes. Mas eu comecei a pensar, por exemplo, nos G100s. O primeiro G100 que eu participei, eu tinha 12 anos de idade. Esse ano eu vou fazer 26. Então são 14 anos participando de G100 semanalmente. Claro que tem as exceções, às vezes falta um ou outro por algum motivo, isso faz parte, mas assim, via de regra, foram 14 anos semanalmente participando de G100. Provavelmente tem pessoas aqui que não eram nem nascidas. Tem alguém aqui menos de 14 anos? Caramba, é aí que a gente vê que está ficando velho desse tanto, né? Então assim, tinha gente que estava nascendo e eu estava participando do meu primeiro G100, estava indo no meu primeiro G100. Para quem não sabe o que é G100, às vezes é visitante, é a célula, tá? É que aqui na Comunidade da Graça a gente chama de G100, mas a célula. Então, há 14 anos atrás, eu participava da minha primeira célula e, automaticamente, como eu vivia isso, como eu participava disso, conforme fui assumindo mais responsabilidades, sendo auxiliar, ajudando lá dentro, depois assumindo uma liderança, vivendo o G100, vivendo a célula, eu fui entendendo como tudo funcionava, fui aprendendo como tudo funcionava, fui estudar sobre como funcionava, tem os 4 E's, tem um horário certo para tudo acontecer. Então, assim, teoricamente,
eu sei tudo sobre Gesem, sobre célula. Eu tenho vivido isso nos últimos 14 anos. E, inconscientemente, talvez, por eu já estar acostumado com isso, por isso ser algo que está na minha rotina, às vezes pode ser que eu deixe de depender de Deus para auxiliar num Gesem ou para conduzir um Gesem. Porque eu já sei como funciona tudo, então eu já tenho o know-how daquilo. Para que eu vou precisar de Deus? Não era isso que eu pensava, tá, gente? Mas é algo que, às vezes, sutilmente, a gente acaba deixando passar, sabe? De que a gente já tem a expertise de alguma coisa, então a gente vai fazendo nas estratégias que a gente conhece, a gente vai fazendo com o conteúdo que a gente aprendeu sobre aquilo, vai reproduzindo todas as experiências que nós tivemos ao longo dos anos, e inconscientemente, sutilmente, nós vamos deixando de depender de Deus para fazer todas essas coisas. E tem um livro que eu li há uns 2 anos atrás, que eu quero recomendar para todo mundo aqui, é um livro muito interessante, que chama A Oração de Jabez. A Oração de Jabez, ele é um livro que, se você pegar, pesquisar Jabez na Bíblia aí, ele vai vir assim, genealogia, o homem casou com a mulher que gerou o filho não sei quem, que casou com tal pessoa, que gerou o Zezinho, que casou com a Mariazinha e gerou o fulaninho. Ele vem nessa batida, só genealogia. E aí chega a vez de Jabez, nessa genealogia extensa, que às vezes, eu vou confessar o meu pecado junto com você, que às vezes a gente acaba pulando essa genealogia, né? Mas olha que interessante. Nessa genealogia específica tem a história de Jabez, que num livro com centenas de páginas, que é a Bíblia, ele não deve ocupar nem 10 linhas. E ali fala que a mãe de Jabez, quando estava parindo, ele teve muitas dores. Foi um parto muito difícil, foi algo que ela sofreu muito. E por isso ela o nomeou de Jabez, que quer dizer tristeza quando você vai pesquisar. Então, assim, essa criança já, logo que nasceu, já foi lançada ali uma palavra contrária para ela, algo que não era considerado uma bênção, né, o nascimento daquela criança, que a mãe falou, nossa, sofri demais aqui para te trazer ao mundo, então seu nome vai ser Tristeza. Só que é interessante que essa pausa que faz na genealogia, em determinado momento da vida de Jabez, fala que ele fez uma oração, pedindo para Deus abençoar, e alguns outros pontos mais, uma oração bem curta, e depois fala que Deus se agradou de Jabez, e que ele foi o homem mais abençoado da geração dele, da família dele. E esse livro, ele disseca todos os pontos sobre a oração de Jabez, mas tem 2 capítulos específicos que eu quero abordar com vocês, que é o capítulo 3, se eu não me engano, que fala sobre as bênçãos. O livro ali fala sobre a oração de Jabez, que ele pede para Deus o abençoar, e é como se tivesse um teto solar ou uma janela sobre as nossas cabeças. E que no dia que nós oramos a Deus pedindo para que Ele nos abençoe, esse teto, essa janela abre e as bênçãos de Deus se derramam sobre a nossa vida. Só que o dia que a gente não ora pedindo para Deus, aquela bênção que estava reservada para aquele dia, nós não recebemos. Então o livro sugere e orienta que nas nossas orações nós todos os dias viemos pedir para que Deus nos abençoe. Só que conforme nós vamos pedindo para que Deus nos abençoe, olha só que curioso, Deus começa a abençoar. Mas vai chegar um momento que são tantas bênçãos, vai chegar um momento que é tanta coisa acontecendo na sua vida, um sucesso profissional, um sucesso familiar, os seus amigos, a sua família, no seu ministério, vai ser tanta bênção acontecendo ao mesmo tempo, que você vai perceber que você não dá conta de manusear tudo aquilo, de equilibrar tudo aquilo. E você precisa depender de Deus. Você precisa da sabedoria de Deus, da orientação de Deus, do direcionamento de Deus, para saber como cuidar de todas aquelas bênçãos que você está recebendo. E numa conversa com um amigo meu,
com o Luca, o guitarrista aqui que estava fazendo essa guitarra gritar hoje. A gente estava tomando um café, estávamos conversando sobre diversos assuntos, mas em determinado momento eu compartilhei com ele sobre essa questão das bênçãos, de que Deus estava falando muito comigo em relação a bênçãos não, desculpa, a dependência dele, a depender dele. E o Luca, ele veio com um ponto de vista sobre um versículo que eu nunca tinha parado para pensar. E eu estou citando o nome dele porque o crédito precisa ser dado ao cara que teve essa revelação, né? Mas é sobre aquele versículo que fala que nós devemos ser como crianças. E eu sempre encarei esse versículo que nós deveríamos ser como crianças no sentido de ser inocentes, até de exercitar a nossa fé. Porque o reino de Deus, aos nossos olhos e ao nosso entendimento humano ilimitado, é maluquice. É doideira o que acontece no reino espiritual. Então eu sempre levei por esse lado, nós devemos ser como crianças, porque tudo que você conta para uma criança, ela acredita. Então eu tenho que confiar na palavra de Deus e eu tenho que acreditar naquilo que está escrito. Só que o Luca, ele veio com a perspectiva de que nós devemos ser crianças no sentido de depender de Deus. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, eu não sou pai, mas eu imagino que seja por aí, os pais me corrijam qualquer coisa, mas uma criança de 3, 4 anos ainda não consegue se limpar sozinha quando vai ao banheiro. Isso se for ao banheiro, né? Se não estiver usando fralda ainda. Não consegue se limpar sozinho, não consegue tomar banho sozinho, não consegue fazer a sua comida sozinho, não consegue vestir as suas roupas sozinho. Então o Luca veio com esse ponto de vista, que eu achei muito legal, achei muito interessante, que nós devemos depender de Deus, assim como você depende dos pais. Nós temos que ser como crianças e depender de Deus, assim como uma criança depende dos pais. E o interessante é que depois ele foi embora, depois do nosso café, e eu peguei para ler esse texto na versão NVT. E essa versão fala que nós devemos ser humildes como crianças. E aí eu já tive um terceiro ponto ali que eu puxei sobre isso, que eu entendi esse humilde no sentido de se humilhar, de reconhecer, eu não sou autossuficiente, eu não sou forte o suficiente, eu não aprendi coisas o suficiente, então Deus, eu preciso do Senhor para me guiar. Papai, mamãe, eu preciso de vocês para pegar algo que está no alto, eu preciso que você me explique o que essa palavra significa, no sentido de se humilhar, de reconhecer de que sem Deus eu não consigo fazer nada. E aí, engraçado que, nesse sentido de dependência, tem algo que minha mãe fazia muito, que quando eu era criança, quando eu era mais novo, ela ia sei lá, para o centro comprar alguma coisa, me levava junto. E, cara, o centro é daquele jeito, não tem vaga para parar em qualquer lugar e, principalmente, nunca vai ter vaga na loja que você quer ir. E aí, com a gente não era diferente. E quando a minha mãe chegava perto daquela loja, ela já via que não tinha uma vaga para parar lá, e ela falava, ô senhor, separa uma vaga para a gente. E aí eu, criança, pensando, Deus tem tanta coisa para fazer do que ficar cuidando aqui da rua, tirando o carro da vaga que está estacionado, sabe? Mas era impressionante, que ela terminava de dar a volta no quarteirão, estava vagona lá, escancarada para ela parar o carro. Daí eu fiquei, rapaz, não é que esse negócio funciona mesmo? E é um detalhe, mas é algo que demonstra a dependência de Deus. Eu creio que se ela não tivesse feito aquela oração, aquela vaga não estaria livre. E aconteceu recentemente algo parecido comigo e com a Ju. Nós estávamos voltando para casa num dia desses, já estava meio tarde, a gente foi jantar na casa dos meus pais, e como estava meio tarde, ele falou, vai com o carro ali, depois você me devolve. Estava perto de 1h da manhã, e chegando no nosso condomínio ali, onde a gente mora, o portão não estava abrindo. Depois, no outro dia, eu fui descobrir que deu uma tempestade lá, deu um curto, não entendo direito, mas o controle do portão desconfigurou.
E aí a gente ficou com o carro parado na frente do portão ali, ficou meia hora aqui com o controlinho, aí bate no controlinho. Aí o controlinho acendendo, aí você olha para o controlinho. Você fala, rapaz, mas está funcionando esse trem. Por que o portão não abre? E aí a Ju virou e falou, vamos orar para Deus abrir o portão. Eu falei, então ora aí. E aí ela fez uma oração simples, curta, e falou, papai, a gente precisa entrar em casa. A gente está com o carro, tem que parar com o carro lá dentro, não vamos deixar na rua. Abre o portão para a gente. No que ela falou amém, mano, é cena de filme assim. Ela falou amém, o portão abrindo. E foi uma experiência muito engraçada, porque quando a gente viu o portão abrindo, olhou um para a cara do outro com o olho arregalado e começou a dar risada. Mas é uma dependência de Deus. A gente tentando fazer na força do nosso braço, tentando, nunca apertei um controle tão forte na minha vida, nem controle de videogame. Apertei aquele controle, tem que abrir, e era só ter feito uma oração. No momento em que o amém foi falado, o portão abriu. Então, são coisas, são detalhes que revelam a nossa dependência de Deus, que a gente precisa dele, que na força do nosso braço a gente não consegue fazer nada. E até agora, né, a gente está conversando muito sobre quando as coisas dão certo, sobre as bênçãos que Deus dá, e a gente tem que orar dependendo de Deus. Deus, me dá sabedoria para administrar todas essas bênçãos. Que delícia, né, ser abençoado desse tanto. Mas tem uma outra coisa que aconteceu esses dias, que um amigo meu me ligou, não lembro se ele ligou, mandou mensagem, entrou em contato. E esse meu amigo, ele entrou em contato comigo, falou que estava passando por uma dificuldade ali, estava vulnerável em algum momento, e ele falou, Manão, me ajuda, estou vindo aqui conversar com você, porque eu não quero desagradar o coração de Deus, eu não quero pecar. E aí ele foi abrindo o coração, a gente foi conversando, e eu falei para ele, mano, isso que você está fazendo é depender de Deus, porque pela força do teu braço, você está vendo que não vai resolver, e você está seguindo o que a palavra nos orienta, que quando nós procuramos um irmão e confessamos o nosso pecado, Deus, ele traz cura, né? E ele perdoa esse pecado. No caso, falando de um pecado cometido, mas aqui, nesse caso, nesse testemunho, o pecado não tinha acontecido ainda. O que é ainda melhor, tá? Já fica a dica aí. Confessem a vulnerabilidade, confessem a tentação, a dificuldade, para que não seja necessário confessar o pecado em si. E aí eu falei, mano, isso que você está fazendo é depender de Deus. Porque você já viu que você não consegue vencer isso. Então você está confiando no que a palavra dele orienta e com certeza você não vai cair nesse teu problema. E tem um texto que eu separei aqui que fala sobre isso também, que é Davi falando para nós em Salmos 32. Diz o seguinte, enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. E eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Aqui é Davi falando sobre uma situação que ele estava passando, porque ele não queria abrir o coração dele, e aquilo ia remoendo ele por dentro, até que ele confessou, pediu perdão e recebeu essa libertação, se a gente pode colocar assim. Então, assim, aqui eu dei um testemunho, dei um exemplo de uma dependência em Deus para que o pecado não viesse a acontecer, quando estava passando por uma tentação. Mas se por acaso você cometeu algum pecado ou tem cometido algum pecado, saiba que se você depender de Deus, você não vai precisar mais cair nesse pecado. Dependendo de Deus, a gente consegue vencer o pecado. E falando sobre
O pecado, né? O pecado original, o primeiro pecado da humanidade, ele aconteceu a partir de um engano. A palavra nos ensina lá em Gênesis que a cobra enganou Eva para que ela viesse a desobedecer a Deus. E a partir daí o pecado entrou no mundo. Então eu quero também conversar um pouco com vocês em relação a esse engano, a depender de Deus para não sermos enganados. Quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê ali, né, os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, eles batem bastante nessa tecla de que vai chegar um momento em que as pessoas vão dizer que são Cristo, ou as pessoas vão dizer, Cristo está lá, vamos para lá. Só que Jesus mesmo nos orientou e falou que nós não devemos confiar nessas pessoas. Está escrito isso em Mateus 24, 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, quando nós temos essa dependência em Deus, quando nós conhecemos Ele, buscamos a Ele, quando nós estamos tendo um relacionamento com Ele, nós conseguimos identificar o que é Deus e o que não é. Deus consegue nos orientar, vá para esse lado ou vá para aquele lado. Então, cara, Jesus já avisou a gente, isso vai acontecer, já tem acontecido, na verdade, isso muito. Cada vez mais a gente vê algumas igrejas aparecendo, cheias de membros, que não são nem um pouco biblicamente embasadas. E muitos estão sendo enganados, porque essas pessoas que vêm para nos tirar do caminho correto, eles vêm com um discurso que é muito gostoso para nós. É algo que massageia o nosso ego, massageia a nossa carne, massageia a nossa vontade, e não a vontade do Pai para as nossas vidas. Então é algo que é seduzente seguir. Pô, isso daqui está me fazendo bem. Isso daqui fala para eu seguir o meu coração. Isso daqui fala que eu posso fazer o que eu quiser. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, e infelizmente eu acho que esse é até um motivo do porquê é tão difícil para a maioria das pessoas lerem a Bíblia, é que a Bíblia, o tempo inteiro, ela nos confronta. Eu quero encher a cara, mas a Bíblia fala que a gente não deve se embriagar. Eu quero sair ficando com todo mundo, mas a Bíblia fala que nós devemos ser homens de uma mulher só. E mulher de um homem só também, claro, obviamente. Então a Bíblia, ela é santa, ela é a palavra de Deus, e nós, desde o nosso nascimento, somos dominados pelo pecado. Então é um livro que você vai ler e ele vai te confrontar, ele vai te deixar desconfortável. Para a carne é horrível ler a Bíblia, mas isso alimenta o teu espírito. Então nós precisamos depender de Deus, para que nós não venhamos ser enganados por cada ideologia nova que tem surgido, por cada pastor novo que tem surgido. Esses dias eu viralizou um vídeo de uma pastora lésbica de Umbanda. Não faz nem sentido isso, mas ela falava que era. Em Salmos 30, 6 e 7 diz o seguinte, até aqui eu toquei no ponto de nós sermos enganados por outras linhas de pensamento ou por outras pessoas que não são biblicamente embasadas. Mas nós corremos um risco também de sermos enganados por nós mesmos. E é o que aconteceu com Davi aqui em Salmos 30, de 6 e 7. Davi diz o seguinte, quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, o teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e eu entrei em pânico. Eu achei sensacional essa passagem de Davi.
porque Davi chegou num momento da carreira dele, da caminhada dele, em que, cara, ele era o rei com o maior exército, com o exército mais poderoso, ele tinha mais dinheiro, tudo que ele tinha, tudo que ele queria, ele conseguia na hora que ele queria. Então Davi, em determinado momento da vida dele, ele falou, pô, eu faço o que eu quero a hora que eu quero, ninguém pode me derrubar. Só que tudo isso que ele tinha foi dado por Deus. E Davi, achando que na força do braço dele, na prosperidade dele, nada poderia derrubar ele, nesse momento Deus vira o rosto dele, vira as costas para ele, e ele se apavora, e ele entende que nada disso tem valor, a não ser uma vida dependendo de Deus, uma vida caminhando com o Senhor. Então nós precisamos, isso é algo que eu tenho colocado em prática no meu tempo de oração e de leitura da palavra, que é buscar por discernimento de espírito. Esse é um dos dons do Espírito Santo, o discernimento de espíritos, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós venhamos estar o tempo inteiro centrados, conectados, alinhados com o que Deus tem para a nossa vida. E já entrando nesse ponto do que Deus tem para a nossa vida, esses dias eu estava acompanhando, vendo um vídeo de um profeta, ele já morreu em 2014, que ele chama Bob Jones. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre ele. Mas Bob Jones, ele foi um profeta, que ele nasceu em 1930 e morreu em 2014. E durante a vida dele, ele teve muitas experiências sobrenaturais, ele se movia muito no sobrenatural, as profecias que ele profetizava pareciam loucura naquele momento, mas depois, com o passar do tempo, as pessoas viam que aquilo ia acontecendo. Só um exemplo, Bob Jones, em 1980, ele profetizou que iam existir os smartphones, que faz, sei lá, 15 anos, eu acho que é muito para um smartphone existir. Em 1980, ele falou que ele teve uma visão de pessoas com pequenas televisões acompanhando um conteúdo que estava acontecendo do outro lado do mundo. Naquele tempo não existia o conceito de smartphone, então para ele era uma pequena televisão na palma da mão. E enfim, essa é só uma das profecias que ele contava, e ele tinha essa facilidade de se mover no sobrenatural. Então muitas pessoas chegavam para ele e falavam, Bob, eu quero o teu manto. Bob, eu quero ser igual a você, eu quero ter esse mover sobrenatural na minha vida, eu quero ser igual a você, ter um ministério profético igual ao teu. E ele respondia com muita sabedoria de que Deus não precisa de dois Bob Jones. Ele não precisa passar a unção dele, o manto dele para alguém. Existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E você sabia que Deus tem um propósito e um chamado para cada uma dessas 8 bilhões de pessoas? Deus não precisa de 2 Luans, Deus não precisa de 2 Gus, 2 Ronaldos. Deus precisa de você, do jeito que você é, e que você cumpra com o chamado que Ele tem para a tua vida especificamente. Você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. E você é uma pessoa individual, ninguém tem a sua digital, ninguém tem a tua íris, e Deus tem algo para fazer através da sua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos depender de Deus, gastar a nossa vida no altar, construir essa unção sobre nós. O pastor Osmar, ele fala um pouco sobre isso, que ele fala que tem muitas pessoas que vêm pedindo transferência de unção, e no sentido de que, por exemplo, igual eu citei o Bob Jones, de que o Bob Jones ele se movia dessa maneira, ele ia colocar a mão na cabeça de uma pessoa, e essa pessoa magicamente ia começar a fazer tudo que o Bob Jones fazia. E o pastor Osmar, ele fala sobre isso. Meu irmão, você não quer ler o mesmo tanto de Bíblia que eu leio,
Você não quer orar o tanto que eu oro, mas quer que eu coloque a mão e passo tudo isso para você assim do nada, sem você correr atrás? Não faz sentido. Não tem problema nenhum nós admirarmos as pessoas. Pô, acho muito legal o que aquele cara faz, gosto muito de como essa pessoa ministra, gosto muito de como aquele evangeliza. Não tem problema nenhum a gente admirar. Mas às vezes a gente cai nesse erro de tipo, pô, eu podia ter a unção daquela pessoa, pô, eu podia ter a unção que aquela pessoa tem, eu quero ter um ministério igual daquela pessoa. Meu irmão, Deus tem algo para você, reservado individualmente, especificamente para você. Você só precisa confiar nele, depender dele para desfrutar disso. E caminhando para o final, a banda já pode subir. O último ponto aqui, agora que a gente está falando de ministério, né? Algo que nós temos que tomar muito cuidado é que ser usado por Deus não é a mesma coisa que ser aprovado por Deus. Em Mateus 7:21 diz o seguinte: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Nós temos que ter muito cuidado com isso, principalmente no período, na época que nós estamos vivendo. Ser usado por Deus não é necessariamente ser aprovado por Deus. Às vezes a gente se pega muito nessa questão de querer fazer o céu descer, de rasgar o céu e de uma pessoa que fez uma perna quebrada consertar. E amém, glória a Deus por isso. Eu creio que isso é válido, tem que acontecer, isso é bíblico, só que é uma linha tênue em isso ser aprovado por Deus ou não. Nós lemos aqui na palavra. Até demônios saem quando você declara o nome de Jesus, mas nem por isso vai fazer com que você entre no reino do céu. Nem por isso quer dizer que você tem uma intimidade, uma amizade com o Senhor. Então nós precisamos depender de Deus para Ele sondar o nosso coração. Assim como Davi fez, Davi uma vez declarou: Senhor, sonda o meu coração. É igual no culto de ceia, né, que nós temos que nos examinar a nós mesmos. E nós precisamos depender de Deus para fazer tudo isso. Nós precisamos depender de Deus para administrar tudo aquilo que Ele já colocou na nossa mão. Afinal, a palavra é muito clara, que se nós não somos fiel no pouco, sobre o muito nós não vamos ser colocados. E o pouco que nós temos, se nós não administrarmos da maneira correta, ainda aquilo ali será tirado de nós. Então nós temos que ser dependentes de Deus para administrar tudo que Ele tem dado na nossa mão. Nós temos que ser dependentes de Deus sobre tomar cuidado com a nossa caminhada para que nós não venhamos cair em pecado, que nós não venhamos desagradar o coração dEle, mas que nós venhamos fazer tudo para honrar e glorificar o nome dEle. Nós devemos tomar muito cuidado e depender de Deus, para que nós não venhamos ser enganados, buscar esse discernimento do Espírito Santo. A palavra fala, Jesus fala que no fim dos tempos vai ter gente ressuscitando morto, mas que aquilo não é obra dEle. Então nós temos que ter essa sensibilidade, essa dependência de Deus
para saber onde Ele está, para saber se aquilo é Ele operando ou não. E nós precisamos dessa dependência de Deus para termos a nossa identidade firmado nele, para nós termos esse entendimento de que Ele chamou você para alguma coisa, você ter esse entendimento de que você não nasceu por acaso, que você não está aqui nessa noite por acaso, e que Ele tem algo para fazer através da sua vida. E ter esse entendimento, esse quebrantamento no coração, esse temor no coração, de que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome dEle, para fazer Ele conhecido, para aproximar as pessoas de Jesus, e não para que nós venhamos ficar reconhecidos, não porque só eu estou a fim de ver um cadeirante levantar, não. Tudo volta para a obra da cruz. Tudo volta para Jesus, tudo volta para a morte e ressurreição, pelo sangue dele que fomos comprados. Então é depender de Deus em cada um desses pontos, em cada um desses aspectos. E segue, se vocês quiserem, né, seguir a sugestão aí do que eu comentei mais cedo. Leiam a oração de Jabez e não se esqueçam um dia sequer de pedir que Deus abençoe a vida de vocês durante esse dia. A banda vai tocar um louvor aqui e durante esse louvor faz essa oração para Deus, de som do meu coração, papai. Que área que eu estou sendo orgulhoso? Que área que eu estou correndo, que eu estou avançando sem te consultar? Será que é a faculdade que você está pensando em prestar vestibular no final do ano, você perguntou para Deus se essa é a faculdade que Ele quer que você faça? Se o relacionamento que você está envolvido, se você tem um namorado ou uma namorada, você já perguntou para Deus o que Ele pensa sobre esse relacionamento? Se o trabalho que você está hoje, ou as opções de trabalho que você está na mesa para ingressar, você já perguntou para Deus qual deles, qual proposta é para você aceitar, ou se aquele trabalho que está sendo ofertado para você é ali que você realmente deve ir, deve estar? Tudo isso é dependência de Deus. Eu dei 2 exemplos relativamente bobos aqui sobre uma vaga de carro e um portão sendo aberto, mas a nossa vida deve o tempo inteiro estar no centro da vontade do Senhor, colocando Deus em primeiro lugar. A palavra já fala isso, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nesse momento, assim como nesses últimos meses essa questão da dependência tem queimado no meu coração, de que às vezes a gente está numa rotina tão agitada, tem coisas às vezes que a gente já faz há muito tempo, que nós já sabemos fazer, mas nós temos que entender que sem Deus, nada disso vale. Davi falou isso pra gente, era próspero, era poderosão, com um exército que vencia um monte de batalha, e a partir do momento que Deus virou as costas para ele se apavorou. Então nesse momento começa a refletir sobre tudo isso. Se você puder, enquanto esse louvor é tocado, se você conseguir ajoelhar no seu lugar e começa a entregar tudo isso para Deus. Começa a entrar nesse ambiente de dependência nele, de consultar Ele em tudo que você for fazer. Eu coloquei um desafio para mim, que até quando eu for me vestir, quando eu for me trocar, eu vou perguntar para Deus, que roupa que eu devo usar hoje? Porque eu quero depender dele em cada quesito da minha vida, em cada situação, em cada momento, em tudo. A minha vida é dele. Eu sou falho, eu sou limitado, e só Deus tendo misericórdia da nossa vida, e dependendo dele, estando no centro da vontade dele, para que nós possamos desfrutar
de tudo que Ele tem reservado para a nossa vida. Então, nesse momento, começa a orar para Deus, começa a pedir para Ele sondar o seu coração. Se você tem algum medo, começa a entregar para Ele agora. Se você tem alguma dúvida, começa a perguntar para Ele agora. Reserve esse momento para você e para o Senhor. Esquece quem está do teu lado. Se você se sentir mais confortável, vai sentar em outra cadeira. Mas é um momento de se reavaliar agora, enquanto esse louvor é tocado.